Querido Mestre Jesus, divina luz, divina presença em nossas vidas. É com alegria, Senhor, que iniciamos o nosso encontro desta noite e rogamos, Senhor, que estejas entre nós nestes momentos de estudo e de aprendizado. Disseste-nos, Senhor, que quando dois ou mais se reunissem em teu nome, ali o Senhor estaria. Então, Mestre, nos reunimos e pedimos que estejas conosco, que nos envolva com teu amor, com tua luz, que o estudo desta noite seja para nós lições preciosas de esclarecimento e de aprendizado. Que possamos, Mestre, aproveitar desta abençoada doutrina para transformarmos nossa vida neste mundo. Que possamos, Senhor, tomarmos consciência da nossa imortalidade. Ensina-nos, Mestre, a olharmos para nossas vidas e para o que temos em volta de nós, com os olhos daquele que aprende, do aluno que aproveita as oportunidades para tornar-se melhor. Nós agradecemos, Mestre, a oportunidade de aprender. Onde estaríamos, Senhor, sem estes conhecimentos espirituais? De que forma veríamos o mundo, as lutas, os sofrimentos, se não tivéssemos esta base doutrinária? Então, Senhor, nós queremos expressar a nossa mais profunda gratidão, porque nos sentimos abençoados pela oportunidade de aprender, de crescer e de viver esta encarnação com estes conhecimentos. Fica conosco, Senhor, abençoe esta noite de estudo, que os nossos benfeitores nos envolvam com paz, com alegria, com serenidade, que nós possamos tê-los conosco, que os nossos irmãos que se aproximam para estudar, juntos de nós, possam também receber as luzes que nos são trazidas do mais alto. Graças damos, Senhor, por tudo e por tanto, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite. Deixa eu abrir aqui. Boa noite a todos. Hoje o Alê, então, que você seja, Alê, inspirado pelos benfeitores. Vamos fazer então a segunda parte do capítulo 14. Vamos lá. Eu Tu já tô? leu? Não, acho que não. Pronto. Baixando, tô escutando, viu? Opa, um pouquinho. Na hora que eu vou clicar no PowerPoint, sobe a barrinha aqui. Tá bom. Estão vendo? Sim, Opa, sim. chegar no começo. Peraí. Muito bem. Então, estamos lá no livro Libertação, capítulo 14, na parte 2, né? Então, vou dar seguimento aí na explicação da Luciana. Então, vamos lá, vamos relembrar um pouquinho o que se passou na parte da Luciana. Então,
depois que o Gubi ajudou o Saldanha, né, com a sua família, então ele ajudou o filho, a nora no capítulo anterior, né? Então a esposa e ainda ajudou a neta, né? A nora e a esposa estavam desencarnadas, né? O filho estava naquele hospício, prisão, e a neta estava morando lá com o pai da Margarida, né? Então eles retornam à casa da Margarida, né? E o Gúbio acaba revelando para pro Saldanha que Margarida é sua filha de outras épocas, né? E fala, nossa, assim como você ama o Jorge, você procurou defender sempre o Jorge, eu tô na mesma situação que você, né? Porque a Margarida é minha filha. Então ele pede ao Saldanha que ele abandone essa perseguição, né? Movida pelo ódio. Aí ele dá um lindo discurso, ele fala que ele compartilha a própria transformação dele, né? Fala, Saldanha, eu também já fui assim. Também já fui orgulhoso, já fui cruel, mas eu me renovei pelo sofrimento e aprendizado, eu acabei me renovando, né? Eu também fui um homem movido pela raiva, vingança. E eu, quando fazia caridade, fazia aquela caridade que humilha, né? Que rebaixa os outros. Então, ele fez um belíssimo discurso, né? Quando ele terminou, estava todo mundo emocionado, estava André Luiz, Eloy estava emocionado, e o Saldanha demonstra um arrependimento sincero, né? Ele fala até que se a Margarida tivesse apunhalado ele, que não foi o caso, que ele a perdoaria agora na hora, né? Então Saldanha emocionado reconhece toda essa grandeza moral de Gúbio, né? E aceita ajudar na libertação da Margarida. Uhum. Então o Saldanha declara essa fidelidade a Gúbio, né? E Gúbio humildemente fala: não, a fidelidade não é a minha, a fidelidade é a Jesus. Então nós dois serviremos Jesus, né? E aí ao lado tinha os dois hipnotizadores, né? Que permaneciam em atividade ainda agindo sobre a Margarida, né? Então um deles começa a demonstrar uma certa inquietação, que é o Leôncio, né? E o outro está completamente automatizado e indiferente, que é o Gaspar. Diria até que me lembrou um ovoide, uma consciência de um ovoide, mas sem estar na forma ovoide ainda. De tão automatizado, tão mecânico, tão sem pensamento ainda. Vocês estão ouvindo bem? Tá cortando um pouquinho, mas tá dando para ouvir. É, Às mas vezes tá, corta uma palavrinha ou mas é muito outra. rápido. Ok, ok. Então eles estão lá, né? Os dois hipnotizadores. Aí Saldanha fala pro Leôncio que os planos mudaram, né? E fala, explica, apresenta o Gúbio como um mago, né, da luz divina, e Saldanha explica um pouco o que que se passou com a família dele, como o Gúbio ajudou a família dele, e o Leôncio acaba ajudando, o Leôncio, um dos hipnotizadores, né, acaba aceitando colaborar também. Mas ele fala, Saldanha, será que ele não pode ajudar meu filho, né? Salvar meu filho que está sendo envenenado por um enfermeiro interesseiro, né? E aí o Leôncio fala, vai falar com o Gúbio, né? E aí Leôncio acaba explicando toda a história para o Gúbio, né? Que ele morreu há 7 anos, deixando a esposa e o filho recém-nascido, que ele trabalhou excessivamente por dinheiro, que ele acumulou fortuna, mas após a morte ele tornou-se um colaborador cruel do Gregório, né? Movido por desespero e uma vaidade ferida, né? Então ele conta que sua esposa Avelina passou a ser cortejada por um enfermeiro que, percebendo a riqueza da família, seduziu a esposa, né, a esposa encarnada ainda, e começou a envenenar lentamente seu filho com venenos, visando eliminar o menino para garantir, para ficar com a herança, né, e garantir o casamento. Então Leôncio diz: o casamento para mim não é um problema, e vai acontecer em pouco tempo, né, mas
eu sofro muito ao perceber que ele está tentando eliminar meu filho, né? Matar meu filho. Então, o filho dele se chama Ângelo, tem aproximadamente 7 anos, porque ele faleceu há 7 anos, e ele relata que o filho era bebê, era recém-nascido quando ele faleceu, né? Então, então esse enfermeiro que se juntou com a esposa dele estava tentando matar pouco a pouco o filho dele, né? Então, Leôncio continua a história, eu estava emocionado, né? Ele fala, francamente, envergonho-me de suplicar um favor que não mereço, mas o espírito pervertido como eu, que pede recursos salvadores para os entes amados, guarda consciência do próprio infortúnio no mal que elegeu para inspirar-lhe o caminho. Benfeitor por piedade, meu desventurado Ângelo permanece à beira do túmulo. Admito que o fim do corpo esteja marcado para breves dias, se as mãos amigas e devotadas não nos socorrerem à altura de nossa indigência. Já fiz tudo quanto se achava ao alcance de nossas possibilidades, porém sou parte integrante de uma falange de seres malvados e o mal não salva, nem melhora ninguém. Então a gente vê aí que o próprio Leôncio reconhece por que não conseguiu ajudar o filho, né? Quando ele diz, sou parte integrante de uma falange de seres malvados e o mal não salva nem melhora ninguém, ele está inserido, né, nessa corrente inferior, né? Ele, mesmo querendo ajudar o filho, ele usava métodos agressivos e obsessivos que acabam enfraquecendo a moralidade, a autoridade moral, né? Então, Leôncio via esse enfermeiro como um inimigo, né? Não como um irmão problemático, né? Mas se pondo no lugar do Leôncio, quem veria um filho sendo envenenado e guardaria, né, a tranquilidade e a paz de, de espírito e olharia e falaria, ah, ele é só um irmão desorientado, né? Do outro lado, a gente vê o Gúbio, que dá o exemplo do amor, que trata todas as pessoas que estão fazendo mal à filha dele, né, a Margarida, com amor. Então ele não foi lá e tentou hipnotizar ninguém, ele foi lá, ele foi agindo, foi ajudando a família do Saldanha como se fosse a sua própria família. E então a gente entende aí como esse approach do amor é eficaz, como ele funciona. Ele é lento, mas ele funciona, né? O outro de fazer as coisas à força, impor, não funciona, né? Vamos lá. Então tem a hora que a gente já viu, que é o choque de Eloy, né? Que o Leôncio ainda está contando o que está se passando com a família dele. E aí, para mim, foi um choque também. E aí me abriu a ideia de como as coisas são grandes, como as planificações são complexas, como as relações são enormes, né? E como a gente não tem paciência. Aí, então é aquele momento que o Eloy pergunta, mas quem é esse enfermeiro? Como ele chama, né? E aí o Felício fala o nome, ele fala, meu Deus, é meu irmão, né? E aí o Gulbi dá aquela consolada, fala, ó, todo mundo tem um irmão necessitado, todo mundo é um irmão necessitado. Então aí o Gulbi fala, então vamos lá visitar imediatamente o menino, né? Então eles decidem sair da casa da Margarida, se deslocam pela madrugada, né, até a casa do Leôncio, né? E deixam apenas o Gaspar, né, que é aquele hipnotizador que é insensível, que está lá de forma mecânica, ele continua lá com a Margarida. Então eles encontram a mãe, né, a Avelina, a ex-esposa do Leôncio, que está dormindo junto com o enfermeiro, enquanto o menino estava lá, meio gemendo, de forma melancólica. E aí Leôncio abraça o filho, né? Explica que os tóxicos, os venenos estão atingindo o corpo e a alma. E aí o André Luiz relata que viu fios magnéticos invisíveis que ligavam ali pai e filho, né?
Então a gente vê que não é metáfora quando a gente fala que o amor verdadeiro cria laços, né? É verdade. E aí eu me lembrei também do livro do irmão Jacob, que chama Voltei, Jacó, se chama Voltei, que é uma psicografia ditada pelo espírito de Frederick Figner, que era o ex-presidente, foi presidente da Associação Brasileira Médico, não, Associação Brasileira Espírita, e ele foi até uma pessoa apaixonada pela ciência, ele trouxe a Poligram para o Brasil na época, e ele relata que quando ele faleceu, ele via fios, tênues fios como esse, ligando as coisas materiais, porque ele tinha um certo apego a pequenas coisas, relógio, os discos dele. Então, assim, a gente vê, depende muito do que a gente ama, a gente vai se religar a isso, né? No caso do Saldanha, era amor ao filho dele. Então, ele segue aqui. Então, o filho estava lá, né? Gemendo de forma comovedora, prostrado. Então, o menino olha em algum lugar do quarto um retrato do pai dele, né? Suspenso na parede, e ele faz uma súplica baixinho, uma oração. Ele fala: Pai, papai, onde está o Senhor? Tenho medo, muito medo. E aí é um gesto que comove todos, né? O Leôncio começa a chorar intensamente. Aí nesse momento, o Gúbio vai no quarto ao lado, sai do quarto do filho. Então, o casal dormindo lá, ele traz o Felício em espírito, né, em desdobramento, o enfermeiro. E aí o Felício, a hora que vê o Eloy, fica com muito medo, né, ver o irmão dele falecido, e, e aí Gúbio impede Eloy de intervir, porque o, ele estava muito alterado, né? Então ele fala: Eloy, não interfere, Eloy. Você não está em condição sentimental de operar com êxito. Guarda sua indignação, no final fica em oração. Aí no final a gente vai precisar da tua ajuda, né? Então ele fala: fique tranquilo, porque justiça com emoção descontrolada não é justiça, né? É vingança. Então se acalma, fica em prece, no final você vai nos ajudar. Então, o Gúbio acaba aplicando passes de despertamento em Felício, né, o enfermeiro, que vê a cena e começa a enxergar todo o panorama, todos os espíritos estão ali. Então, ele enxerga Leôncio, o pai do menino, chorando, e ele pergunta, né, ele fala: o que esse monstro está fazendo aqui, né? Por que esse monstro está chorando? Se referindo a Leôncio. Aí o Gúbio responde: não concedes a um pai o direito de emocionar-se ante o filhinho, perseguido e doente? Escuta, disse o Gúbio, né, com inflexão de carinho. Quem terá assumido a posição de adversário em primeiro lugar? O coração de Leôncio, humilhado e ferido nos sentimentos mais altos que possui, ou o teu que urdiu deplorável projeto de conquista sentimental ante uma viúva indefesa? O dele que padece nos zelos inquietantes de pai, ou o teu que comparece neste lar com o escuro propósito de assassinar-lhe o filhinho? Então Gúbio diz: quem é o monstro, né? Ele que protege o próprio filho, ou você que está envenenando o filho dele com interesse apenas no dinheiro, né? E aí o Felício fala com uma certa hostilidade: sei apenas que ele é para mim um inimigo implacável. E o, ma- provavelmente Leôncio, como um bom hipnotizador, atacou para defender seu filho, atacou Felício e provavelmente tentou hipnotizar, tentou mudar a ideia, tentou fazer com que ele parasse de envenenar seu filho, logicamente, né? Então Felício via ele como inimigo. Então Gúbio questiona a postura moral de Felício, mostrando que é ele quem invade o lar com intenções criminosas, né? Nesse momento, Gúbio deixa bem claro que conhece a história,
que ele não é vítima, que ele sabe que Felício não é vítima. Felício, a gente conhece a sua história, não vem com querendo culpar os outros, porque a gente sabe o que você está fazendo. Então Felício argumenta, né? Mas Leôncio não é um morto? Aí Google replica: que você vai ser quando você morrer, né? Quando você retornar ao pó? Você vai ser morto também, né? Então a gente vê que Felício, né, o enfermeiro, também não tem uma crença na vida futura. Acho que se tivesse, não estaria fazendo o que está fazendo, né? Acho que teria um freio aí de moralidade, ao menos de refletir que ele poderia levar para uma vida futura, né? Esse crime que ele estava fazendo. E eu conservei alguns diálogos do Gubbio na íntegra, porque bom, ele debate de uma forma, né, fantástica. Isso nos ajuda mesmo a nos dar material para como debater com as pessoas de forma calma, de forma serena, com amor, com carinho, né? Então, Gubbio adverte Felício sobre a gravidade do crime planejado, né? Ele fala da responsabilidade moral, da eternidade, né? Da consciência e da inutilidade de ganhar materialmente diante das consequências espirituais. Então, ele reforça que a criança é indefesa e que o amor paterno de Leôncio ainda é puro, né? Então, Gubi convida a Feliz, fala: Feliz, vem mais perto de nós aqui. É, por um acaso você perdeu a capacidade de amar? Leôncio é teu amigo, é nosso irmão, né? Então, Felício, nesse momento, ele confessa um conflito interior, né? Eu quero ser bom, mas não posso, né? Tento melhorar e não consigo. E o dinheiro, como resgatarei os débitos contraídos sem o casamento com a Avelina? A solução é impraticável. Então a gente vê aí que ele não se importava muito com a Avelina, nem com o filho, o negócio era mais dinheiro, né? Estava preocupado com dinheiro. Então, o Gubbio dá essa aula de responsabilidade espiritual, né? Aí Gubbio fala para o Felício, né? Acreditas solver compromissos financeiros provocando dívidas morais que te atormentarão por tempo indeterminado? Ninguém te proíbe o casamento, nem Leôncio, o organizador dos bens materiais que te pretende dispor, discricionariamente, discricionariamente te poderia induzir à abstenção nesse sentido. Os atos de cada homem e de cada mulher arquitetam-lhes os destinos. Somos responsáveis por todas as deliberações que perfilharmos ante os programas do Eterno, e não poderíamos interferir em teu livre-arbítrio. Mas te pedimos concurso em benefício dessa vida frágil que deve continuar. Queres dinheiro? Recursos que te façam respeitado ou temido pelos outros homens? Convence-te, porém, de que a fortuna é uma coroa pesada demais para a cabeça, que não sabe sustentá-la, e costuma arrojar a poeira, através do cansaço e da desilusão. Todos aqueles que a senhoreiam, senhorizados de trabalho e benemerência. Não importa, pois, que comandes os valiosos depósitos da prata e ouro que Leôncio amontoou inadvertidamente, porque aprenderás com os anos que a felicidade não está metida em cofres que a ferrugem consome. Todavia, Felício, interessamo-nos por tua promessa em favor desta criança, extenuada de sofrimento. Poupa-lhe o corpo tenro e aguarda o futuro. Então, o Bubo dá essa aula, né, sobre responsabilidade espiritual. Gubbio explica para o Felício que ele quer resolver um problema material cometendo um crime, né? Isso pode até valer a pena financeiramente, mas será que vale a pena espiritualmente, né? Como ele diz, a dívida financeira termina, mas a dívida moral e espiritual vai se prolongar por tempo indeterminado. Então a gente vê que Gubbio fala com muita firmeza, e o pedido central é:
poupa a criança. Você nem precisa ser uma boa pessoa. É, e não exige que Felício se torne uma pessoa de moral elevada, ele não pede que abandone o casamento, não pede que renuncie à sua ambição. Fala, fica com o dinheiro, mas poupa a criança. É praticamente um acordo que ele faz. Então seria ótimo que Felício mudasse moralmente, mas se poupasse a criança já seria fantástico, né? Então a gente vê aí, né, o desfecho. Gúbio afirma, depois de tudo isso, Gúbio acha que Felício vai realmente proteger o menino. Felício se ajoelha, né, até tenta dar um beijo na mão do Gúbio, e o Gúbio humildemente tira a mão, né? E Felício promete, em nome da justiça divina, prometo amparar esta criança como verdadeiro pai, né? E o Felício retorna ao corpo físico em lágrimas, né? Após o auxílio espiritual. E aí é interessante, porque o Eloy, para garantir esse choque, para garantir que ele guarde esse momento, que ele não esqueça, para que ele não fuja das suas responsabilidades, Eloy dá mais um choque energético nele e impõe uma visão espiritual momentânea, no momento que ele entra no corpo, né? Que ele já está que ele já se religou, que ele já voltou para o corpo físico, né? E aí ele põe essa visão espiritual e dá um choque nele e fala: se você assassinar esse menino, eu mesmo vou te punir, né? Então, esse choque energético é como se dissesse, ó, se você não se comportar, eu mesmo venho puxar seu pé. Ele tem medo de morto, né? Ficou com medo quando viu Eloy, ficou morrendo de medo quando viu o pai do menino, né? Então ele aproveitou para dar um choque de assustar o Felício, né? Então Felício dá um grito, né? Desmaia no travesseiro lá e perde e acaba a visão espiritual. Então, André Luiz encerra o capítulo acreditando que o Felício vai cumprir suas promessas, né? Então, é isso. Mas eu queria só falar alguma coisinha. É, Então, a gente vê que a planificação é enorme, né? É enorme, enorme. E que nada é por acidente, né? Eu estava me lembrando do livro No Mundo Maior, que eles vão para as trevas, né? Socorrer alguém, não me lembro exatamente quem. E aí um deles fala pro André Luiz, como você não terminou o curso ainda, você não fez o curso apropriado para entrar aqui nas trevas, fica esperando a gente aqui, né? E aí o André Luiz acaba encontrando o avô dele, né? Então você fala, meu Deus, nada é por acaso, tudo é planejado. E magicamente ele encontra o vô dele, né? Jogando lama para cima e achando que era dinheiro. E aí ajuda a socorrer o avô, né? Então, e a gente vê o Eloy agora nesse capítulo, né? Nenhuma coincidência, né? E o que me chama a atenção é que Gubbio não está só preocupado com a Margarida, né? Como disse o César no estudo passado, eles fizeram uma planificação para ajudar o máximo de gente possível, né? Então ele vai muito longe, ajuda muitas pessoas para poder então chegar na Margarida, né? Então esses espíritos têm uma virtude que a gente não aprendeu ainda, né? Que é a paciência, né? Que a gente quer tudo imediatamente, né? Então acho que são espíritos que entenderam o tempo de Deus, que não é o mesmo tempo do nosso, né? E por isso a gente acha que às vezes a cura demora, né? Mas tem um planejamento enorme para o negócio funcionar redondinho, direito e funcionar eternamente, funcionar de verdade, né? E não simplesmente só forçar a mudança da pessoa, né? Porque aí não vai ser verdadeira, né? Não vai ser de coração. E me chamou a atenção também que o Gúbio agiu, se colocou no lugar de três pais, né? Porque a história começa com a mãe do Gregório pedindo ajuda, depois o Saldanha, né? Outro pai, e agora outro pai, né? Ele como pai.
arrecada, né, organiza todas essas histórias para tocar as pessoas e ajudar a filha dele, né? Outra coisa, como nada é em vão, nada é por acaso, eu fico imaginando que com certeza o enfermeiro, a esposa Avelina, o filho tem alguma relação passada, que ele não entrou em detalhes, porque não vem ao caso, mas imagino que sim, né? Porque a gente vê que não existem 100% vítimas, né? Só, que são só vítimas, né? Então provavelmente eles têm alguma. Então, a cada capítulo, a gente vê que mais e mais pessoas são libertadas. Então, o livro é maravilhoso. Não é à toa que se chama Libertação. Estava pensando que cada livro que eu leio, desde Missionários da Luz, eu fico imaginando que o próximo não vai ser melhor. Eu falo, não, o próximo não vai ser melhor que esse. É impossível. E é possível. São cada vez melhores os livros. E é isso, gente, que eu queria dizer. Espero que não tenha cortado muito som aí, que vocês tenham entendido alguma coisa. Obrigado. Tá bem. Obrigada, Alê. Que Obrigado, bom. Alexandre. Muito bom. Não foi. Cortou um pouquinho, mas Estava um pouquinho, mas deu para seguir sem problema. E é isso, né? Como o Alexandre falou, realmente é um processo de libertação, não no sentido estreito, né? Mas realmente no sentido mais amplo, né? Porque eles vão realmente libertando o máximo possível de pessoas e isso é muito bonito. O que uma coisa que me chama atenção é o que sabemos nós do que se passa na vida das pessoas. O que sabemos nós dos dramas que se passam entre quatro paredes. O que sabemos nós das dificuldades, das dores, dos dramas, das tragédias que estão acontecendo e muitas vezes distante dos olhos do mundo e da justiça. Quem poderia imaginar, né, um enfermeiro assassinando um menino, né? Ele tem os meios, ele sabe como fazer, provavelmente passaria, né, despercebido e teríamos mais um processo obsessivo em curso. Então quantos dramas, né? Quantas situações, quantas mesma situação, né, do casamento dele com essa moça, né? Ela provavelmente acreditando que havia encontrado um príncipe encantado e ele, né, só pensando no dinheiro dela. Então, quem vê os corações, né? Só Deus vê os corações. E, e nesse conjunto de situações nós vamos vendo, né, todos esses dramas que André Luiz nos mostra desta vez, né, como para dizer, olha, talvez o mundo não veja, mas nós vemos. Talvez o mundo não saiba o que está acontecendo, mas nós sabemos. E não pense que você não tem olhos, né, sobre você, todos temos. Então, isso mostra também, né, que muitas vezes nós nos acreditamos isolados, né, em sofrimento, e às vezes estamos realmente, mas nos acreditamos sós, abandonados, né? Na verdade, não estamos, né? A espiritualidade, ela procura nos acompanhar, ela procura nos ajudar, ela procura nos socorrer da melhor maneira possível, e nós vemos aí, no caso, que eles chegam a usar, né, recursos magnéticos intensos para fixar na mente do rapaz a imagem, né, do irmão, sobretudo, com a advertência, né? Então, quem já viveu esse tipo de experiência sabe que funciona, né? Já me aconteceu esse tipo de coisa de acordar e parece que eles querem que você acorde e guarde aquela mensagem, né?
E isso pode acontecer quando eles querem realmente nos dar uma advertência e então nós vemos a beleza da ação espiritual, né? Basta um pequeno esforço, às vezes, da nossa parte, um pouco de boa vontade, né? E eles conseguem nos auxiliar. Então, é um livro que mostra uma dimensão da ação da vida que nós não vemos, né, no mundo material. Nós não vemos nada. E os espíritos estão vendo, estão acompanhando, né? Então, isso reforça a percepção, o ensinamento que nós recebemos de que a oração é uma aliada, né, da nossa vida. O estudo é uma bênção, porque nós, nesses momentos, não só entendemos as coisas, mas podemos criar mecanismos para que os espíritos nos auxiliem. Porque é difícil também auxiliar pessoas, né, que não têm nenhuma porta aberta, né, não tem nenhum meio, né? Os espíritos não podem também quebrar o livre-arbítrio das pessoas, invadir as vidas, né? Mas quando eles querem e podem socorrer, eles o farão, né? Mas tem que haver alguma abertura, porque senão, né, fica difícil. Então, é muito bonito, porque ele mostra um aspecto da vida que nos faz pensar muito, né, sobre a ação deles na vida das pessoas e como essa ação pode ser intensa, como ela pode resolver problemas, mas precisa haver alguma colaboração, né? Então, a primeira colaboração que inicia esse caso todo é, né, o pai do menino que, diante da possibilidade de ter alguém que auxilie o filho, né, ele sai do modo mal, né, violência, porque ele já havia tentado isso, né, tanto que o enfermeiro o reconhece, né, o chama de monstro, porque ele provavelmente o atacava durante as noites, né, o perseguia, né, quer dizer, ele estava tentando, mas isso só levava a piorar a situação, né, porque o outro se sentindo ameaçado começa a agir como alguém que se sente ameaçado, né, reagindo. Então, é muito bonito o que Gubbio leva a termo nisso tudo, né? E como ele mostra a eficácia, né, da ação do bem nessa situação. Tu queria falar, João? É, a gente às vezes, né, lê o texto e a história, a gente às vezes chega até a pensar, né, poxa, acho que essa coisa de livro, né, é uma coisa dessa acontecer. Mas na verdade não, né? Como César disse, a gente não sabe o que se passa dentro das famílias, né? As relações humanas, a gente sabe que existem muitos problemas, né? Então, uma história como essa, alguém envenenando uma criança, até onde pode ir, né? A loucura de uma pessoa é por causa do dinheiro. No que a criança ali, né, atrapalharia ele com o casamento? Ele poderia criar o menino como um filho, né? Mas ele optou pela, por se desfazer da criança para ter, né, a livre acesso à moça. Então a gente às vezes pensa, poxa vida, né? Acho que coisa de livro, mas infelizmente a gente vê muitas histórias, né? Isso É, que vem, né? O que vem a público, né? O que a gente às vezes vê histórias bárbaras, assim, né? De muita violência, de muita maldade, e por causa, né, de dinheiro, de poder. É sempre a mesma coisa, né? Querendo dinheiro fácil, ou vida fácil, e aí faz mal para um, faz mal para outro, quer subir no emprego, aí manipula. E nisso vão, né? As pessoas vão contraindo débitos, né? Contração de débitos, é fazer da sua vida, né?
que está fazendo, né, a pessoa para o futuro? Não faz nem ideia, né, das consequências no futuro. Então, eu achei uma frase, né, que Gubbio usa nesse livro, eu achei extraordinária quando ele fala, né, é a experiência humana confrontada com a eternidade, porque a gente aqui vive, mas a gente não está pensando, né, na vida após a morte, a gente não está pensando, a gente quer o sucesso aqui, quer o dinheiro aqui, quer a vida boa aqui, quer a vida com tranquilidade e abundância aqui, então quer os prazeres desse mundo, então a vida vira em torno disso. E a gente não faz ideia do que o tempo aqui é um dia na eternidade. Então a gente não tem essa visão ampla, né, do que é realmente a vida. Então, é confrontada com a eternidade em que se movimentará a consciência, porque é lá na eternidade que a consciência vai apertar, né? Pelos erros cometidos aqui, pelas faltas cometidas aqui. Quando a gente chega, né? Segundo o que a gente vê com a doutrina espírita. Quando tudo se revela com a morte, aí vem à tona, né, todo o arrependimento, o sofrimento, o mal que foi feito, né, que não pode ser refeito, porque já foi. Então é quando fecha a fatura, né, ali a consciência se revela, e essa consciência vai pesar por muito tempo. Então é onde se revela a consciência, que é no mundo espiritual, quando a pessoa toma consciência do que fez, dos erros cometidos, do mal, né, do quanto prejudicou é, outras pessoas. Então aí ele vai dizer, né, é simples sonho, né? A vida aqui é simples sonho ou pesadelo de alguns minutos. Então, a gente pode transformar a nossa vida em sonho ou em pesadelo, está nas nossas mãos. Nós somos os atores da nossa vida, nós somos os artífices da nossa eternidade. Então, é muito bonito isso, porque que dívida estava contraindo esse enfermeiro, né, agindo desta forma com a criança? Ele não fazia nem ideia, porque vê a vida é, como um filme ali, né? E que ele quer os prazeres ali, ele quer pagar as dívidas que ele contraiu, não diz como, mas muitas vezes, às vezes, as pessoas levam os erros ao máximo porque contraem dívidas com jogos, ou dívidas com drogas, ou numa vida, né, de esbanjar e de conforto e de luxo, depois não consegue. Então, até onde vai a loucura, né, de certas pessoas para desfrutarem de prazeres neste mundo, sem nunca, né, fazer ideia do que estão contraindo para si mesmos. E outra coisa que ele vai dizer, né, mais para frente no texto, sobre a coroa, né? Achei também muito boa aquela frase que ele diz, né? Que a fortuna é uma coroa pesada demais para a cabeça que não sabe sustentá-la. Então, aquele que tem, né, que desfruta, né, de um poder aquisitivo sem saber usar o dinheiro que tem, né, pode ser um karma, né, a pessoa se entrega aí em erros muito grandes e pode custar muito caro. Então, a gente, assim, todo dia tem que ser muito, muito medido, né, todas as nossas ações têm que ser muito refletidas, porque a gente pode se comprometer. E a gente ouve histórias todos os dias, né, nas redes sociais de, de, de coisas que acontecem, né? Imagina, quantos anos e às vezes séculos, né, serão necessários para que a pessoa refaça, né, o caminho após um erro cometido, um erro grave cometido. Então é muito sério, né? Porque às vezes é esse tipo de problema, né, que relata o livro sobre quem que estava vendo, né, que o enfermeiro estava envenenando a criança. Só ele sabia, nem a mãe estava percebendo, né? Então, muitas coisas acontecem, né, despercebidos no mundo, mas a justiça divina tudo vê, tudo sabe, né? E nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos, né? Então, a gente tem que pensar muito bem em tudo que faz, né, em todas as nossas ações. E bendita a doutrina espírita, né, que nos explica tudo isso. É aí que entra, né? Muitas vezes aquilo que Emmanuel fala, porque às vezes nós vemos pessoas aparentemente não, pessoas boas,
trabalhadoras, né, que às vezes sofrem com circunstâncias, tragédias, catástrofes. E Emmanuel fala, né, que é aí a justiça divina está buscando aquele criminoso do passado que passou por baixo do radar, né, e que a justiça da terra não viu. Então, não escapa, né, não escapa. Duro é o sofrimento que tudo isso leva, né? E, infelizmente, como a Giovana disse, não é história de livro. Nós vemos isso, infelizmente, todos os dias, às vezes muito perto da gente. É, né, acho que todo mundo, se pensar, vai poder dar exemplos. Eu tenho alguns na cabeça, e um, inclusive, recente, né, que uma pessoa agindo por dinheiro, né, chega a pensar, né, em ganhar com a morte de alguém. Então, nós vemos esses casos acontecendo todos os dias, na verdade. E isso é horrível, né? As pessoas não têm ideia do que estão construindo. E muitos têm, às vezes, a situação desse moço, né? Porque ele sabia o que é certo, sabia que estava fazendo algo que não devia, né? Como o Alexandre destacou, ele revela um conflito que ele está vivendo, ele gostaria de não fazer aquilo. Mas ele se colocou numa situação e ele acredita, né? E aí vem um problema sério, porque você passa a acreditar que aquela linha de ação é a única, né? E não é. Então é complexo, né? Porque a partir do momento que uma pessoa que tem tendências nefastas bota na cabeça que só aquela linha de ação pode resolver as coisas. É aí que nós temos um quadro problemático e é aí que muitas vezes agem obsessores, né? Que muitos nos levam a... Eu acho que André Luiz, ele revela só alguns aspectos dessas histórias. Por exemplo, talvez esse moço tivesse um obsessor agindo nele. Não tá falado, né? Talvez a mãe do menino tivesse um obsessor agindo com ela. Não está falado. Então, tem muitos aspectos das histórias que André Luiz não tem como revelar tudo, né? E, e tem muita coisa que nós poderíamos começar a pensar e preencher nessas histórias, porque pode ser muito mais complexo e muito mais difícil, né, do que a gente imagina. Mas nada que o amor, a bondade, né, a inteligência não resolvam. Então, quantas vezes, né, nós no passado agimos dessa forma, né? Quantas pessoas envenenadas, quantos, né, agora mesmo, né, a gente está abri aqui antes de começar o estudo, né? A Giovana estava passando, lendo um negócio no WhatsApp para responder, aí passou, entrou o Facebook, estava lá, né, um banqueiro no Brasil que ia contratar um capanga para assaltar um jornalista. Bom, nessa ação pode ter um assassinato do jornalista, mas agora aparece o cara morto. Você vai vendo assim a doideira das pessoas, né? E, é coisa de livro? Não, não é coisa de livro. Está acontecendo toda hora, todo dia, né? Nós não temos nem ideia do que está acontecendo, né? Uma Então, pessoa que mata a outra por ciúmes. ciúmes, por dinheiro, para receber uma herança, que faz um seguro de vida no nome da esposa, do marido, depois, né, a pessoa, por encanto, teve um ataque cardíaco, né? É uma loucura, as pessoas não têm ideia o que que um livro como esse está tentando revelar para a gente. Meu filho, olha para a vida, você não está entendendo, né? Você está mergulhando num abismo que daí você não vai sair fácil, não. Né? E as pessoas acham que, bom, não, vale a pena, né? Por dinheiro, Não, tá cheio de gente que tem essa linha de ação, né? De achar que por dinheiro vale a pena.
dinheiro, Estão prazer, vivendo poder, só né? essa vida, né? E estão vivendo só essa vida e não têm ideia da dimensão espiritual que isso representa, né? E o que um livro como esse faz é nos colocar face a face com essa realidade, né? Oi, Júlia. Eu acho também interessante, eu comecei, assim, eu já sou espírita há um tempo, mas quanto mais você vai estudando, mais você vai sempre, né, analisando você mesmo, a vida ao seu redor. E eu reparo, assim, né, não tem só sempre os obsessores, né, desencarnados, mas também tem obsessores, né, encarnados, né, pessoas que, de forma concreta na vida, tentam, né, de alguma forma, às vezes consciente, às vezes inconsciente, né, a fazer mal ao outro, e eu analiso cada vez mais a relação entre conhecidos, amigos, e vejo, assim, realmente tem às vezes um entrelaço, assim, tão grande, assim, de egoísmo, obsessão, assim, que você pensa assim, nossa, é impressionante, assim, como você repara toda essa conexão que tem de inveja, de raiva ou de ciúme, e as pessoas, assim, ficam lá sem reparar que elas estão vivendo tudo isso, porque elas não se protegem, porque elas deixam o sentimento, elas não não vigiam, né? Tem que sempre ficar vigiando muito como você tem a relação com outras pessoas, e eu reparo que muitas pessoas não pensam assim, como é que eu estou lidando com as outras pessoas, como é que as pessoas estão me tratando, por que que ela tem, será que ela tem uma amizade por bons motivos comigo, será que ela tem outras intenções? Então, é uma coisa assim que com o espiritismo você pode muito mais, você analisa muito mais de forma profunda qual é o sentimento, né, por trás das ações e qual é a intenção, né? Então, até a obsessão encarnado também tem, né? Sim. Com certeza, né? São processos que se passam, né, em dimensões que normalmente uma nós vemos, né? Nós vemos entre aspas, né? Quem vê o que está se passando no coração das pessoas que nos cercam, né? E o que as pessoas veem que se passa na nossa mente e no nosso coração. Na verdade, nós não vemos nada, né? Porque a dimensão espiritual, nós realmente não vemos nada do movimento que está acontecendo nela e que pode ser muito mais intenso do que aquele material e mesmo no movimento material, né? Tem uma pessoa, ela pode estar sorrindo para você e planejando teu assassinato, né? Esse moço, né? Quanto tempo demoraria para ele pensar que, bom, a mãe também poderia ir, eu ficaria com a fortuna toda, né? Porque é esse o problema do processo obsessivo, né? Depois que você fez um crime, qual é o problema de fazer outro? Né? Então, e é aí que muitos mergulham, né? Nos abismos realmente da obsessão e não tem ideia de onde vão parar, né? No plano espiritual, como a Giovana disse, é ali que vão se revelar muitas vezes histórias e pessoas que nos pareceram muito boas a vida inteira, né? De repente estão diante de verdadeiros E lamaçais, né? pessoas que acham que vai acabar, né, com a morte, e que É, vai ficar tudo esquecido, né, e não e fica. não fica, né? Então, quantos voltam, né, e a razão de muitos processos obsessivos, na verdade, né? Porque um mal que foi feito, aquele que não consegue perdoar o mal que foi feito, volta, porque quer vingança. Então, quantos processos obsessivos acontecem de problemas, às vezes, vividos assim, problemas simples, mas onde não acontece o perdão, onde a pessoa passa depois a vida toda, né, remoendo e com raiva e magoado, e aquilo leva, né, a pessoa a obsediar aquele que causou o mal. Nossa, a gente nas reuniões mediúnicas a gente recebe muitos espíritos, né, presos a processos de vingança, a ódios que foram causados lá atrás, né, anos e anos, décadas, muitas vezes. Às vezes um encarnou, o outro ficou, e aí descobre que está aqui, aí começa o problema obsessivo. Então, a gente está vivendo, né, num planeta ainda, né, de muitos problemas, né? Então, a gente tem essa visão, né, do lado espiritual do nosso planeta.
E isso, né, dá uma ideia do que as coisas, de como as coisas estão, do que está acontecendo, né? Esse lado espiritual tem uma influência muito grande sobre as pessoas aqui. Então, às vezes a gente vê problemas, pessoas achando que estão com problema de doença mental, e é um problema obsessivo, né? Porque os espíritos que não perdoam voltam e querem vingança. Então, daí a importância, né, da oração, né, de pedir perdão, né, de pedir, né, como Jesus diz, né, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, porque para que as coisas não se prolongam, porque as coisas podem levar muito tempo, né, para serem refeitas e voltarem a caminhar com serenidade. Bom, Adriana, depois Júlia ou Ah, Alexandre. nesse capítulo ele fala, o Gubi fala, né? Você vai chegar na velhice, sua cabeça, isso vai vir à tona, né? A Margarida e o marido foram naquele clarividente lá, né? Que recebia apoio espiritual lá para antes de procurar o espiritismo, né? Tava meio em busca do espiritismo, que tinham muitos lá que tentaram represar essas coisas erradas, né? Tinha um policial que tinha agredido muitas pessoas e que na velhice isso veio à tona e meio que deixou eles completamente perturbados, né? Meio loucos, né? E eu tenho vivenciado muito isso. Eu estou acompanhando uma senhorinha agora que tem crise de ansiedade o tempo todo. Ela tem medo, ela vai ser envenenada. Ela tem uma crise de ansiedade. Ela vai dormir, ela acha que alguém vai matar ela dormindo. Ela tem uma crise de ansiedade. Começa a não atender o telefone mais, começa a não abrir a porta. Provavelmente são coisas represadas aí, né? A gente não sabe, não pode afirmar com certeza, mas vendo esse panorama espírita, são coisas mal resolvidas, né? Ou, bom. E outra coisa que eu estava pensando, primeira atitude minha foi, nossa, que absurdo que esse cara está fazendo, né? Envenenando uma criança. Quem garante que nós não fizemos coisa horrível? A gente não pode, né? É difícil, a gente não sabe. A gente não sabe. Quanto tempo levou para a gente ter essa certa consciência que a gente tem agora, né? Relativa consciência do que a gente tem agora. A gente não sabe, difícil julgar, né? É isso. É, exatamente. Júlia? É isso também que a Giovana falou também, eu acho bem importante, assim, sempre do perdão, né? Eu já recebi também esse conselho não só de espíritas, né, mas também de outras, né, por exemplo, no yoga também tem isso bastante. E é uma coisa que eu tento sempre praticar, que eu acho muito bom, assim, simplesmente perdoar as pessoas, né, não importa o que elas fizeram, e porque a maioria das pessoas já tem muita conta para pagar, né? Todos nós temos muito ainda para descontar do passado, então libera a pessoa já de outros pesos que ela já tem, porque ela já tem tanto para fazer nas próximas vidas que não precisa mais do seu peso, né? Não precisa dessa conexão, né, de raiva ou de ódio, de amargura de outras coisas, de outras vidas do passado, e você se desprende, né, da pessoa, dessa conexão negativa, você deixa a pessoa, né, livre, você também livre para continuar a se concentrar naquilo que é importante. Então, eu de vez em quando tento sempre assim falar, não, eu perdoo essa pessoa pelo que ela fez, é uma boa prática, eu acho uma coisa bem importante, legal de se fazer de vez em quando, e tentar sempre manter, sim. Bom, obrigado, Júlia. É isso, né? Nós não temos, justamente porque nós não vemos, é justamente por isso que nós devemos procurar agir da melhor forma possível em cada situação, né? Porque aí o restante é com Deus, né? Com as leis da vida. E nós, às vezes, temos na nossa vida, na família, sobretudo na família, pessoas que são muito problemáticas.
E agora imaginemos se são antigos inimigos e que estivessem desencarnados, né? Uma pessoa, às vezes, muito difícil, muito problemática, muito, né? Às vezes é melhor que ela esteja encarnada, né? Porque encarnada nós sabemos que ela está praticamente, né, o tempo todo presa a um corpo, né? Agora, quando você não está preso a um corpo, e reencontra um desafeto, quantos estão em condições de perdoar? Quantos estão em condições de não se tornarem obsessores? E quantos estão preparados para perdoar e não se deixarem obsedar? Então, aí eu falo do encarnado, né? Então, esse processo, né, é o processo da vida. O que André Luiz está nos mostrando é o processo da vida. E muitas vezes os benfeitores podem nos ajudar, mas eles não conseguem nos ajudar, porque não há meios para isso, né? Oi, Júlia. É exatamente como o Felício, né? Que tipo, ele pensa, é melhor eu vou matar essa criança, né? Eu vou envenenar essa criança. Ele pensa, a morte me ajuda, né? Ele não conhece o mundo espiritual, não entende né, o plano espiritual. Para ele, ele acha assim, isso vai me ajudar. E muitas pessoas também acho que pensam assim, se essa pessoa morresse, isso me ajudaria, mas ela não entende, né? Tudo que acontece por trás, que a pessoa não tem conhecimento espírita, então não entende, né? Do que acontece com o espírito, né? Então, não entende toda essa, né? Às vezes tem todas essas falanges, né? Que se juntam para fazer algo ruim, não entende que, tipo, é muito melhor a pessoa estar encarnada na Terra para ela poder aprender, entender, né? Mais, porque você aprende muito mais quando você está encarnado do que desencarnado, né? E não tem esse conhecimento e acredito que a morte é sempre melhor pro inimigo, né? É isso, né? Exatamente, a ignorância, é, a ignorância que nós temos com relação à vida espiritual, né, e de que nós arquitetamos o nosso destino, né? E devemos lidar com as consequências. Então, o que está nos acontecendo hoje foi, em alguma medida, arquitetado por nós mesmos, né? Então, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Causas atuais, né, da bem-aventurança, porque nós podemos agir de modo a melhorar nossa vida, e às vezes não agimos. Às vezes pequenas mudanças, pequenos esforços, mas nós preferimos, né, a teimosia, e aí a pessoa não entende por que as coisas não mudam, né? E a resolução inadequada de situações atuais que podem nos colocar de novo, né, na mesma situação. Porque o que nós não resolvemos adequadamente hoje vai continuar sendo um problema, né? Então, a doutrina realmente é abençoada porque ela nos mostra, né, a extensão de estudo, né? Mas está ótimo, nós vamos finalizar por aqui hoje, né, nosso estudo. Depois Semana que vem começamos o capítulo 15. começamos o capítulo 15 e tranquilamente caminhamos, né, para a parte final do livro. Nos faltam 5 capítulos. Estão ouvindo bem a música ou está muito alta? Tá bom? Tá bom, então vamos finalizar. Querido Mestre Jesus, abençoe-nos, Senhor, para que possamos receber os benefícios que o Senhor nos concede.
e aproveitá-los. O Senhor nos dá a luz, mas ajuda-nos, Mestre, a abrirmos os olhos. O Senhor nos fala a boa palavra, mas ajuda-nos, Senhor, a ouvir-te. O Senhor nos mostra o caminho, dá-nos a força de percorrê-lo. O Senhor nos ensina o que é o bem e o bom. Ajuda-nos, Mestre, a colocá-los em ação, para que nossas vidas se transformem, para que nosso legado, aquele que levamos conosco, mas que também deixamos no coração das pessoas, possa ser, desta vez, um legado de amor, de boa vontade, de honestidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ilumine e proteja nossos lares, que o Senhor abençoe nossas vidas, nossa saúde, nossa capacidade de entender e de melhorar. E que nestes momentos, Senhor, nós possamos receber estes recursos preciosos de libertação, que nos liberem dos apegos infelizes, das tendências perigosas, dos comportamentos que nos coloquem na linha de karmas difíceis. Mas, sobretudo, Senhor, que o Senhor nos auxilie para termos a coragem de fazer as pequenas mudanças que podemos e devemos. Fique conosco, Mestre, abençoe aqueles que estão em nossos pensamentos e orações. E guarda-nos, Senhor, no vosso amor, hoje e sempre. Que assim seja, Mestre.